Olá pessoal, tudo bem com vocês? Nos vídeos anteriores nós compartilhamos com vocês algumas atividades referentes ao valor sonoro, porque nós entendemos que para que a criança aprenda a ler e escrever, ela tem que desenvolver a consciência fonológica. Então por isso nós conversamos sobre a importância de estarmos desenvolvendo com os alunos a relação fonema-grafema. Nós estamos agora encerrando aqui, juntamente com as escolas, o primeiro trimestre de aula. E, no nosso entender, esse primeiro trimestre são atividades voltadas mesmo para a aquisição do valor sonoro. Porém, nós estamos entendendo que nessa etapa do ano, as crianças, elas já evoluíram no seu processo de aprendizagem. Nós podemos descobrir isso através da sondagem que nós fazemos com os alunos para verificar qual o nível de aprendizagem que ela está nesse momento. Nós acreditamos, pela nossa experiência, que as crianças já alcançaram um nível, no mínimo, silábico. Se nós temos algumas crianças pré-silábicas ainda, é normal, tem que haver um trabalho diferenciado, mas de qualquer forma nós entendemos que grande parte das crianças estão silábica para cima, né? O que é o nível silábico, então? Quando a criança ela consegue fazer a relação de que pelo menos uma letra é necessária para escrever determinado som das palavras, né? Por isso que a gente digita para a criança a palavra, por exemplo, macaco, e ela consegue colocar o M, representando o ma, o outro, um A, né, para ficar do K, e o O, então fica macaco, na cabeça dela, ela escreveu macaco. Mas pensa quanto que a criança avançou para chegar nesse estágio, de entender que uma letra representa um som, né? Então agora nós vamos hoje conversar um pouquinho sobre algumas atividades de reconstrução. Como fazer com que as crianças saiam então desse estágio que elas estão ali, de colocar uma letra para representar um som e passe então para o nível alfabético, né, quando ela consegue conceber a palavra com todas as letras. Uma das atividades que nós gostamos de utilizar para trabalharmos a reconstrução são as cruzadinhas. Hoje, muito fácil de conseguir nas redes sociais, né? A gente consegue para imprimir gratuitamente. E importante que se diga que nós temos uma variedade muito grande, né? Dependendo do nível de aprendizagem das crianças. Estas duas aqui são bem simples, né? Nós temos a primeira que é sem banco de palavras, onde tem o desenho, e orientamos também que os professores usem a lousa para representar essa cruzadinha, que faça ali à medida do possível, que transcreva isso para a lousa, e que nas primeiras atividades com cruzadinha seja feita de forma coletiva. O professor vai também chamando a atenção das crianças para construir cada palavra. Abajur, ele pode estar falando com qual letra começa abajur, todas as crianças já estamos entendendo que já avançaram no seu processo, e assim a gente vai construindo abajur, alho, anel, abelha, apito, amora, que não é uva, né? E a última aqui, então, que nós deixamos é arame. Aí dá certinho a cruzadinha. É bom que a gente faça isso com antecedência, porque a memória pode falhar e aí gera entre as crianças uma certa insegurança, né? Da gente poder fazer. Particularmente, eu não gosto muito das respostas não para a criança, né? Porque a criança, ela logo aprende que tem como olhar e achar o número de letras e representar sem muita reflexão, né? Mas para o professor é interessante, sim, ter o banco de dados, certo? Atividades com
com um banco de palavras também é bem interessante neste nível que as crianças se encontram, né? E neste caso aqui da primeira, nós podemos fazer com que as crianças memorizem primeiro, é uma música, tá? Então, primeiro elas vão cantar, é a característica de atividade de ler sem saber ler. Depois, quando ela vai realizar ali no segundo bloco, que é a mesma atividade, ela vai lendo, não atire ela vai no banco de palavras e coloca, ou se não tem o banco de palavras e não tem o modelo também na frente, que é um outro tipo de atividade que o professor deve explorar, a criança vai ter que pensar mais ainda para um segundo modelo. Também a gente tem aqui, né, a mesma atividade, também com o banco, e aí a mesma regra da primeira serve para a segunda. Caça-palavras também é bem interessante para esse nível em que as crianças se encontram. E importante destacar também que nesse nível a gente até pode fazer uso das sílabas, né? Não é que nós somos contrários às sílabas, mas nós entendemos que a sílaba, que é uma unidade da nossa língua também, ela deve ser trabalhada, mas depois que as crianças já estão no nível silábico, aí ela já consegue abstrair o que significa esta parte da palavra. Então, nesse momento, a professora pode também estar trabalhando. Então, as sílabas embaralhadas para escrever determinadas palavras. Ela pode fazer relação com poeminhas que terminam, por exemplo, na última sílaba, né? Que outras palavras que terminam com a mesma sílaba. Aí ela pode fazer toda aquela análise relacionada às partes menores daquela palavra. Quais outras palavras se trabalha com determinadas sílabas que está explorando? É bem interessante esse trabalho de reconstrução. E assim como nós ficamos praticamente um trimestre fazendo atividade de valor sonoro, a nossa orientação é que nesse trimestre a gente coloca toda a nossa expectativa de ensino em cima das atividades de reconstrução, né? Que a criança possa estar a todo momento trabalhando com essas atividades previamente pensadas pelo professor, até que o professor consiga ir dando autonomia para a criança fazer sozinha aquilo que ele está ajudando neste momento. Certo, gente? Olha, eu acho que se vocês confiarem nessa proposta, se vocês quiserem mesmo alfabetizar as crianças num ano, né? Nós estamos dizendo assim porque escuto algumas pessoas dizerem eles são pequenininhos, eles só têm 5 anos, 6 anos. É tudo verdade. Mas nós já conversamos também sobre a importância de estarmos propondo atividades lúdicas, de estarmos propondo material agradável aos olhos da criança, de estarmos usando brincadeiras para que ela possa aprender. Então, nós acreditamos que se vocês conseguirem se organizar para trabalhar incessantemente esse tipo de atividade até aqui discutida, nós vamos ter sucesso, sim. E nos próximos vídeos nós vamos falar um pouquinho sobre a escrita das crianças, quando elas começam a se soltar mesmo na escrita, certo? Esse é o compromisso que eu tenho com vocês. A gente começar aqui um trabalho e terminar até que a gente entenda que as crianças estão alfabetizadas. Bom, o que nós podemos então refletir no final dessa sugestão de atividades de reconstrução? Primeiro, nós partimos do princípio de que a criança já tem a consciência do som das letras. Ela está precisando o que então? Da medida, né? Quando as crianças estão silábicas, é muito gostoso para o professor, porque ele consegue perceber que ela consegue refletir sobre a palavra, né? Então, ela já avançou na aprendizagem, nós queremos mais dela. Então, quando nós sugerimos as atividades de cruzadinha, você deve estar se perguntando, mas e o contexto, né? E as atividades que nós devemos sempre contextualizar? Algumas reflexões. Primeiro, neste momento, o que nos importa é que a criança compreenda que todas as palavras têm uma forma
de escrever, que ela não pode ter qualquer letra, que ela não pode ter qualquer quantidade de letra, mas que ela tem um número X de letras para escrever determinadas palavras. Você pode estar se perguntando, mas e a falta de contexto, né? Como nós dissemos. Hoje, com o recurso da internet, com o recurso que nós temos de vídeos e fotos, não tem mais como não trabalhar com as crianças de forma contextualizada. Quando nós trabalhamos a palavra amora, que é uma fruta, a criança pode nunca ter visto uma amora, né? Mas você pode trazer vídeo, você pode mostrar aquela fruta para a criança, você pode sugerir que os pais procurem no supermercado. Tem uma possibilidade grande que você pode estar desenvolvendo com a criança a respeito dessas palavras. Você pode estar se perguntando também, e os desenhos estereotipados, né? Aquele desenho ali pronto, bonitinho, que a criança vai ter um desejo grande de colorir. Não tem problema nenhum se ela colorir, mas você não precisa exigir que ela deixe aquilo perfeito e lindo, né? O objetivo da atividade é a reflexão sobre a língua e não a pintura. Eu espero que tenha ficado claro também que nós não trabalhamos a sílaba pela sílaba, nós não trabalhamos as famílias silábicas, babebi, bobu, mas nós trabalhamos a sílaba dentro da palavra, né? Então, este é um outro passo que as crianças podem estar avançando em seu conhecimento. As atividades de quantas vezes eu abro a boca para pronunciar determinadas palavras são bem interessantes também para esse nível, para que a criança possa perceber que tem uma regularidade e que tem uma quantidade de letras que não pode exceder muito, nem não pode ser muito menos e nem muito mais daquilo que ela está representando ali na oralidade quando ela pronuncia a palavra macaco. Tem 3 pedaços essa palavra, né? Então, nós podemos estar trabalhando isso com as crianças, sim. E o mais, nós queremos agradecer a todos vocês que estão aqui conosco neste canal, lembrando da responsabilidade que nós temos quando gravamos esses vídeos, né? Porque recebemos algumas mensagens ali no privado de que ajuda no planejamento de vocês. E nós ficamos muito felizes com isso, certo? Então, muito obrigado. Até o próximo vídeo. Um abraço a todos.